Ela é a última mulher com quem eu me casaria, disse o Duque. Mas doente, ele chamava por ela todas as noites. O perfume suave de lavanda e ervas secas flutuava no pequeno consultório, uma mistura familiar para Charlotte Beaumont. Aos 26 anos, ela já havia visto mais sofrimento e mais esperança do que a maioria das senhoras de sua idade em Londres. Suas mãos, firmes e ágeis, examinavam com cuidado o peito de um garotinho, enquanto a mãe, uma mulher simples e preocupada, esperava a cada palavra sua. Charlotte sabia que, apesar de sua fama de imprópria, por falar o que pensava e desafiar as regras da sociedade, sua habilidade como filha de médico era inegável. Não havia título ou riqueza que pudesse comprar o conhecimento que ela tinha. Naquele espaço modesto, mas sempre impecável, Charlotte encontrava a liberdade que tanto prezava. Não ter um marido controlador, não ter que se curvar aos desejos de ninguém, era um alívio. Mas, por vezes, um silêncio pesado preenchia as noites, lembrando-a da solidão que a sociedade impunha às mulheres que ousavam trilhar um caminho próprio. Ela se lembrava de Edward Hawthorne, o Duque de Westford, com quem teve debates acalorados em bailes, os olhares dele, tão intensos que pareciam queimar, mesmo quando suas palavras eram cheias de desprezo. Aquele homem era a própria imagem do controle, e a ideia de se render a alguém assim a assustava mais do que qualquer julgamento social. Um baque forte na porta a tirou de seus pensamentos. O Dr. Davis, um médico respeitado da alta sociedade e amigo de seu falecido pai, entrou no consultório como um furacão, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele mal esperou a mãe do garoto sair para despejar uma torrente de palavras. "Charlotte, preciso de você. É urgente." A voz do Dr. Davis era um fio de desespero. Ele respirava com dificuldade, o casaco amarrotado e os cabelos despenteados. "O Duque de Westford, Edward Hawthorne. Ele está morrendo. Uma febre virulenta, Charlotte. Uma coisa que nunca vi." O nome do Duque fez o ar no pequeno cômodo parecer mais rarefeito. Charlotte sentiu um arrepio na espinha. Morrendo? O homem que a havia humilhado publicamente, o homem que encarnava tudo o que ela temia em um homem, estava à beira do fim. "Mas por que eu, doutor?" perguntou Charlotte, a voz mais firme do que se sentia. As lembranças das discussões com Edward, dos olhares que prometiam uma guerra silenciosa, ainda eram vivas demais. Davis segurou suas mãos, um gesto que ele nunca faria em outras circunstâncias. "Porque você é a única, Charlotte, a única que teve experiência com aquele surto semelhante na vila de Kent, há 3 anos. Ninguém mais." O Duque, antes de cair na inconsciência, chegou a protestar, claro, dizendo que não a queria por perto. Mas agora... "Ele não tem escolha." "Ninguém tem", o doutor implorou, os olhos marejados. "Pelo seu juramento, Charlotte, pela vida dele. Ele é um homem orgulhoso, sim, mas está em suas mãos." Charlotte sentiu o peso daquelas palavras. Seu juramento como curadora, a vida de um homem. E não qualquer homem, Edward. O contraste entre a imagem do Duque altivo e a ideia dele prostrado chamando por ajuda a atingiu. Uma onda de choque, seguida por um pânico estranho, começou a crescer em seu peito. Ela o desprezava, sim, mas havia algo na urgência do momento, no desafio profissional e talvez em uma curiosidade perigosa sobre a vulnerabilidade daquele homem que a impulsionava. Ela olhou para o Dr. Davis, que a observava com a esperança que se agarra a um fio. A lembrança dos debates públicos, das palavras afiadas de Edward, ainda a queimava, mas a urgência da situação era inegável. A ideia de que ela, a imprópria Charlotte Beaumont, era a última esperança do temido Duque de Westford, era uma ironia que beirava o absurdo. Um desafio que sua alma inquieta não podia ignorar. A carruagem balançou, rasgando o silêncio da noite escura e úmida.
Uma névoa fria abraçava a paisagem, e Charlotte sentia o peso daquele ar pesado enquanto a mansão Westford surgia das sombras. Não era apenas uma casa grande, era uma fortaleza escura, com muitas janelas que pareciam olhos vazios e torres que se perdiam na neblina. O silêncio que a envolvia era quase doloroso, um silêncio que parecia guardar segredos antigos. Ao descer, Charlotte sentiu o frio cortar sua pele. A entrada principal era enorme, com portas de madeira escura que pareciam engolir a luz. Um mordomo pálido e sério a recebeu sem um sorriso, sem uma palavra de boas-vindas. Era como se ela não fosse uma convidada, mas uma intrusa tolerada. Quase imediatamente, uma sombra se materializou na beirada da escadaria. Lady Frances Hawthorne, a tia do Duque, desceu os degraus lentamente, seus olhos azuis gelados fixos em Charlotte. Ela era uma mulher alta e magra, com um penteado impecável e um vestido escuro que parecia feito de sombra. Seu olhar não era apenas frio, era cheio de desprezo. Então a doutora chegou, disse Lady Frances. Sua voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Ela parou a poucos passos de Charlotte, cruzando os braços. Devo dizer que a presença da senhorita Beaumont aqui é, no mínimo, incomum. Uma medida desesperada, eu diria, e temporária. O Duque se recuperará e a ordem será restaurada. Charlotte sentiu o peso das palavras, apontada, conhecida de ser julgada. Ela ergueu o queixo, recusando-se a baixar os olhos. Minha única preocupação é a saúde do Duque, Lady Frances, respondeu Charlotte, sua voz calma, mas firme. E minha presença aqui é, como o Dr. Davis bem sabe, essencial. Lady Frances apenas apertou os lábios, um pequeno sorriso de escárnio brincando em seus lábios finos. Ela fez um gesto com a mão, dispensando Charlotte como se ela fosse uma serviçal. Levem-na ao quarto do Duque e certifiquem-se de que ela não cause mais problemas do que já trouxe. Enquanto era guiada pelos corredores longos e silenciosos, Charlotte sentiu o coração apertar no peito. O ambiente da mansão era opressor, cada passo ecoando em sua mente. Finalmente, chegaram a uma porta de madeira maciça na ala leste que o mordomo abriu com um ranger suave. O quarto do Duque era grande, mas escuro, iluminado apenas por algumas velas que dançavam fracamente, criando sombras assustadoras nas paredes. O ar estava pesado, com o cheiro de suor, ervas e doença. No centro do cômodo, uma cama enorme abrigava Edward Hawthorne. Ele estava deitado, sem forças, coberto por um lençol fino, mas mesmo assim era visível seu corpo suando e tremendo. Charlotte se aproximou devagar. O Duque Edward, antes tão altivo, com seu olhar penetrante e sua postura imponente, estava irreconhecível. Seu rosto estava vermelho e inchado pela febre, os cabelos escuros grudados na testa. A respiração dele era pesada e irregular, e ele se remexia na cama, num delírio que o puxava para longe dali. Ela se ajoelhou ao lado da cama, suas mãos profissionais se estendendo para examinar o pulso dele, a pele quente e úmida sob seus dedos. Sentiu a pulsação rápida e fraca, o perigo que o cercava. Seu coração batia um ritmo apressado. Estar tão perto dele, sentir o calor do seu corpo, era algo que ela jamais imaginara. Enquanto Charlotte concentrava seus sentidos para avaliar a gravidade da febre, uma voz rouca e baixa, quase um sussurro, cortou o silêncio. Charlotte, não me deixe. Aquelas duas palavras a atingiram como um raio. Charlotte paralisou, o ar preso em seus pulmões. Ele havia dito seu nome, o homem que jurou jamais tê-la por perto. O Duque que a desprezava agora, em seu estado mais frágil, chamava por ela. A voz dele, tão diferente daquela que a havia humilhado em público, era um pedido, um lamento, uma mistura estranha de choque, pânico e uma atração perigosa a invadiu. Era o mesmo homem, mas ao mesmo tempo era outro.
Este Edward era vulnerável, dependente, e seu corpo, em sua fraqueza, revelava um desejo que sua mente consciente nunca permitiria. Ela sentiu um arrepio elétrico, uma tensão que não tinha nada a ver com a doença, mas com a proximidade forçada e a confissão inconsciente que ele acabara de fazer. A ironia era cruel, mas o poder daquele momento era inegável. Ela estava ali, a última mulher que ele queria, e ele a chamava. Charlotte se instalou na mansão Westford, e a ala leste se tornou seu mundo. Era um lugar isolado, quase esquecido, com corredores que pareciam levar a lugar nenhum e portas de madeira escura que ela logo percebeu estavam sempre trancadas. O quarto do Duque era o centro de sua atenção, e ali, sob a luz fraca das velas, ou a palidez do dia que mal entrava pelas janelas altas, ela estabeleceu um regime de cuidados que não dava margem para questionamentos. Os outros empregados, que antes a observavam com desdém, agora seguiam suas instruções com um misto de medo e respeito. Mas Lady Frances Hawthorne era uma sombra constante. A tia do Duque aparecia a qualquer hora, com um pretexto ou outro, sempre com um olhar de desaprovação. Suas perguntas eram afiadas, suas insinuações sobre a natureza delicada da tarefa de Charlotte e o quanto ela deveria saber seu lugar eram constantes. Charlotte, porém, a ignorava. Sua voz permanecia calma, suas ordens eram claras e seus olhos não se desviavam do paciente. A vida de Edward dependia dela, e nenhum desprezo a faria vacilar. Seus dias e noites se misturavam em uma rotina cansativa, mas focada. Trocar as compressas úmidas na testa do Duque, verificar sua respiração, forçá-lo a beber os chás e caldos que preparava com suas próprias mãos. Naqueles momentos de proximidade, enquanto suas mãos tocavam a pele febril dele, uma corrente estranha percorria seu corpo. Edward estava ali, vulnerável, e ela, que jurou nunca se curvar a um homem como ele, agora cuidava dele com uma dedicação feroz. Ela o observava. Mesmo na doença, havia uma beleza selvagem em Edward Hawthorne. Seus traços fortes, a linha do maxilar, os cabelos escuros que caíam sobre a testa. Sua mente, treinada pela medicina, analisava cada sintoma, cada batida irregular do coração. Mas seus olhos, por vezes, se demoravam mais do que o necessário, capturando a força que ainda existia sob a fraqueza. Era perigoso, ela sabia. Perigoso se envolver. Perigoso sentir qualquer coisa além da compaixão profissional por um homem que a havia desprezado e que representava tudo o que ela temia em termos de controle. O quarto, por vezes, parecia pequeno demais. A respiração dele, pesada, enchia o ar. A proximidade forçada, o cheiro de suor e doença e a intensa presença dele a deixavam em alerta. Havia uma tensão ali, quase elétrica, que não tinha a ver apenas com a febre. Era a tensão entre duas pessoas que, em circunstâncias normais, estariam em lados opostos de uma batalha de vontades. E então vinham os sussurros. Nas noites, quando a febre subia mais, Edward se agitava na cama, e as palavras escapavam de seus lábios. Charlotte, por favor, não me deixe. Os chamados se tornaram mais frequentes, mais angustiantes. Não eram as palavras de um duque altivo, mas as de um homem assustado, perdido em um mar de delírios. Cada vez que ele pronunciava seu nome, um arrepio percorria a espinha de Charlotte. Era um pedido que parecia vir de sua alma, uma entrega inconsciente que a pegava desprevenida. Ela sentia o pânico crescer, pânico por ele, mas também por si mesma. Aqueles sussurros, aquele corpo à mercê dela, estavam despertando algo dentro dela que ela não queria admitir. Uma estranha atração se misturava à ironia e ao receio. Ela temia perder o controle de si mesma, temia a força que ele, mesmo doente, parecia exercer sobre seus sentimentos.
A ideia de se submeter a qualquer tipo de controle, mesmo que fosse o controle de sua própria compaixão, ou pior, de uma atração que ela não podia nomear, a assustava profundamente. Mas ali estava ele, o duque arrogante, e ali estava ela, a mulher que ele jurou nunca amar, presa em um quarto, e ele a chamava. O silêncio da ala leste, antes apenas pesado, agora guardava também o eco daqueles sussurros e a respiração suspensa de Charlotte. A febre do Duque Edward, teimosa e traiçoeira, parecia ter vida própria. Um dia, Charlotte o via afundado em um sono pesado e agitado, o corpo em chamas. No dia seguinte, a temperatura baixava um pouco, e ele abria os olhos, pesados e vermelhos, mas com um vislumbre de consciência que a assustava. Nesses breves momentos de lucidez, Edward a observava. Seus olhos, que antes eram tão cheios de desprezo, agora se fixavam nela com uma intensidade que parecia querer desvendá-la, mesmo em seu estado frágil. Charlotte sentia o olhar dele, quase um toque, e um arrepio percorria sua pele. Era como se ele, mesmo à beira do abismo, ainda tentasse exercer algum tipo de controle. Saia, ele murmurou uma tarde, a voz rouca e fraca, mal um sussurro. Tentou levantar a mão, mas ela caiu sem força sobre o lençol. Não, não a quero. Perto. As palavras dele eram confusas, misturadas a um delírio que ainda o prendia, mas a irritação era muito clara em seu rosto. Charlotte o encarou com calma, sem desviar o olhar. Duque, disse ela, sua voz profissional e firme, sem um pingo de emoção visível. O senhor está doente, precisa descansar e se recuperar. Minha presença aqui é para sua cura e não para seu divertimento. Ela pegou um copo com água e um remédio de ervas que havia preparado, oferecendo a ele. Edward desviou o rosto, mas Charlotte não cedeu. Ela sentiu a tensão no ar, a luta silenciosa entre a vontade dele, ainda forte apesar da doença, e a dela, inabalável em seu propósito. Os músculos do maxilar dele se apertaram, como se estivesse lutando não só contra a febre, mas contra a própria ideia de que ela, Charlotte, estava ali mandando nele. Mesmo em seus momentos de confusão, Edward parecia lutar contra algo maior do que a doença. Havia um medo em seus olhos, um medo que Charlotte mal podia decifrar, mas que parecia ligado à vulnerabilidade que ela representava. Os flashes de seu rosto em seu quarto, o toque suave de suas mãos em sua testa para verificar a febre, a voz firme que o repreendia, tudo isso parecia uma ameaça ao domínio que ele sempre teve sobre si mesmo. Ele sentia uma intensidade, uma fraqueza que seu corpo traía, contrariando tudo o que havia aprendido sobre controle e força. A presença dela era um desafio à sua própria natureza. Em um dos dias em que a febre parecia dar um breve descanso, Charlotte foi até a pequena bolsa de couro de seu pai, onde guardava alguns de seus próprios instrumentos e papéis. Precisava de um tipo específico de gaze que ele usava para compressas. Ao abrir um bolso mais fundo, que parecia quase escondido, seus dedos tocaram algo duro e inesperado. Era um compartimento secreto, costurado com cuidado. Dentro havia um maço de cartas e documentos antigos, amarrados com uma fita desbotada. Entre eles, uma correspondência lacrada, o selo já um pouco quebrado pelo tempo. O envelope não tinha remetente claro, mas o papel parecia antigo e importante. Charlotte sentiu uma fisgada de curiosidade. Seu pai era um homem reservado, e ela não se lembrava de ter visto aquilo antes. Uma correspondência tão antiga, guardada em segredo. A mente dela começou a girar, imaginando o que poderia estar ali. Seria algo pessoal, algo relacionado à sua mãe, ou talvez algum caso médico complicado que ele nunca havia comentado? A mão de Charlotte hesitou sobre o envelope. O dever a chamava de volta para o lado do Duque, que começava a se agitar novamente na cama. Ela guardou os papéis de volta no compartimento, fechando-o com cuidado. O mistério
estava plantado em sua mente. Uma pequena semente de incerteza em meio à urgência da doença. Mas, por enquanto, a vida do Duque era sua única prioridade. O segredo podia esperar. A febre do Duque Edward, por fim, começou a ceder, mas não sem antes deixar um rastro de fraqueza e irritação. Ele estava mais forte agora. Sentava-se na cama por curtos períodos, e seus olhos, antes turvos pelo delírio, voltaram a exibir sua intensidade habitual. A diferença era que agora, aquela intensidade estava focada em Charlotte, e não de um jeito agradável. Ele a reconhecia plenamente, e sua presença em seu quarto era, para ele, uma afronta pessoal. O Duque, que havia chamado seu nome na escuridão da febre, agora a olhava com a mesma arrogância que a havia humilhado em público. "A senhorita já cumpriu sua tarefa, senhorita Beaumont", disse ele uma manhã, a voz ainda um pouco rouca, mas carregada de sua autoridade costumeira. Seus olhos, antes cheios de súplica inconsciente, agora brilhavam com um desprezo frio. "Minha recuperação é evidente. Não há mais razão para sua presença. Pode ir." Charlotte sentiu o sangue ferver. Depois de dias e noites sem dormir, de cada gota de energia dedicada a salvá-lo, ele a dispensava como se fosse uma serva inútil. A ingratidão, a frieza, o controle que ele tentava exercer com suas palavras, tudo isso a atingiu com força. Ela respirou fundo, lutando para manter a calma. "Duque, o doutor, Davis ainda não a liberou completamente", respondeu Charlotte, a voz apertada, mas ainda firme. "E minha tarefa não termina até que o senhor esteja fora de perigo." Edward a encarou, os lábios apertados em uma linha fina. Ele parecia um leão enjaulado, furioso por estar fraco e furioso por estar sob a supervisão dela. A tensão no quarto era quase palpável. Um duelo de vontades entre o Duque que ansiava por seu poder de volta e a mulher que se recusava a se submeter. "Eu sou o Duque de Westford", ele rosnou, a voz baixa e perigosa. "E eu decido quem fica e quem vai em minha casa. E eu digo que a senhorita não é mais necessária." Charlotte sentiu uma onda de frustração tão grande que quase se deixou levar. Aquele homem era impossível. Depois de tudo, ele ainda tentava mandá-la embora, como se ela fosse um brinquedo que ele não queria mais. A raiva subiu por sua garganta, misturada com uma pontada de mágoa. Ela havia dedicado sua alma para salvá-lo, e ele a tratava como um incômodo. A necessidade de se afastar dele, nem que fosse por um momento, a impulsionou para fora do quarto. Ela foi para a pequena sala que usava como consultório improvisado, sua mente fervilhando. As palavras dele ecoavam em seus ouvidos. Aquele homem não mudava. O controle era sua natureza. E ela, a última mulher que ele queria, continuava sendo um problema a ser resolvido, mesmo depois de tê-lo curado. Com a irritação ainda pulsando em suas veias, Charlotte se aproximou da bolsa de couro de seu pai, onde havia guardado os documentos antigos. A curiosidade que havia sido sufocada pela urgência da febre agora ressurgiu, mais forte do que nunca. Ela precisava de algo para desviar sua mente da arrogância do Duque, e o mistério daquelas cartas parecia uma válvula de escape. Com mãos que tremiam levemente, ela abriu o compartimento secreto e tirou o maço de papéis. Seus olhos se fixaram no envelope lacrado que havia visto antes. Desta vez, não houve hesitação. Ela rasgou o selo e desdobrou a carta, o papel antigo e amarelado estalando suavemente. As primeiras palavras a atingiram como um soco no estômago. Não era uma carta sobre a mãe, nem um caso médico. Era sobre ela. Ela leu, e cada palavra era uma agulha perfurando sua dignidade. "Dr. Beaumont, escrevo-lhe para reiterar meu pedido. A presença de sua filha, a senhorita Charlotte, em qualquer círculo social que eu frequente, tem se mostrado perturbadora.
Sua mente afiada e sua natureza independente são uma força que eu não desejo ter por perto. Peço, encarecidamente, que a mantenha longe de meus domínios e de minha influência. Em troca, como discutimos, garanto minha recomendação para sua nova clínica, assegurando a estabilidade financeira de sua família por muitos anos. É uma medida necessária para minha paz de espírito. A assinatura era clara. Edward Hawthorne, Duque de Westford. Charlotte sentiu o ar sair de seus pulmões. O quarto girou ao seu redor. A carta caiu de suas mãos, escorregando para o chão de madeira com um ruído suave. Ela ficou paralisada, os olhos fixos no papel como se ele pudesse se transformar em pó, traída, manipulada. Edward, o homem que ela tinha acabado de salvar da morte, o homem que havia chamado por ela em seus delírios. Aquele mesmo homem, há anos, havia orquestrado em segredo para que ela fosse mantida longe dele. Ele a temia, não a desprezava, mas o resultado era o mesmo. Ele a via como um problema a ser contornado, um incômodo que precisava ser afastado. E ele havia usado seu pai, usando a segurança financeira da família dela para isso. A humilhação a atingiu com uma força avassaladora. Sua vida, sua reputação de imprópria, a solidão que às vezes sentia, tudo parecia ter sido, em parte, orquestrado por ele. Ele não a queria, mas ao mesmo tempo a controlava, de forma indireta e covarde. O homem que ela cuidou com uma dedicação que beirava a paixão, o homem cujo calor e respiração ela sentiu tão de perto, era o mesmo que a havia tratado como uma ameaça, um vírus a ser erradicado. Charlotte sentiu uma raiva fria e gélida subir por seu corpo, misturando-se à mágoa profunda. O pavor de ser controlada, de ter sua voz e seus passos ditados por um homem, se materializava ali, nas palavras daquela carta antiga. Ela havia se entregado à sua compaixão, e ele, em troca, havia pisoteado sua dignidade antes mesmo que ela soubesse. Charlotte sentiu um nó apertar em seu peito, um nó de fúria e mágoa que parecia querer explodir. A carta amassada em sua mão era a prova fria de uma traição que vinha de anos, uma ferida que agora se abria e sangrava em sua alma. O homem que ela tinha acabado de salvar da morte, o mesmo que havia implorado por seu nome em seus delírios, era o arquiteto silencioso de sua humilhação. Ela respirou fundo, tentando conter a tempestade que rugia dentro dela. Aquele pavor antigo de ser controlada, de ter sua vida moldada pelos desejos de um homem, agora tinha um rosto. O rosto do Duque de Westford. E ainda mais doloroso, o rosto de seu próprio pai, que havia aceitado aquela barganha. Charlotte se sentia um peão, uma peça em um jogo de homens, e a ideia de perder sua voz, sua autonomia, a aterrorizava mais do que nunca. Nos dias que se seguiram, a ala leste, antes seu refúgio, tornou-se um campo de batalha interno. Charlotte continuou a cumprir suas obrigações, mas a leveza que antes guiava seus passos havia desaparecido. Sua voz, antes calma e firme, agora era mais fria, mais distante. Seus olhos, que antes analisavam Edward com uma mistura de preocupação e curiosidade, agora o encaravam com uma parede de gelo. Edward, ainda frágil, mas recuperando a força, percebeu a mudança. Ele a observava, os olhos apertados, tentando decifrar o motivo daquele afastamento. Ele notava o arrepio discreto que percorria o corpo dela quando ele se aproximava demais, o modo como ela evitava qualquer toque desnecessário. Mas seu orgulho, ainda intacto, o impedia de ver a verdade. Ele atribuiu a frieza dela à sua própria arrogância, à sua repulsa por ter sido dependente, ou talvez à sua natureza imprópria, que se sentia ofendida por suas palavras. A ideia de que ela havia descoberto a carta sequer passou por sua mente. Ele apenas se tornava mais ríspido, tentando reafirmar o controle que sentia ter perdido. Mas havia outros olhos na mansão, olhos que observavam cada movimento, cada silêncio,
Lady Frances Hawthorne, a tia do Duque, era uma teia de aranha, sempre atenta às vibrações do ambiente. Ela notou a nova distância entre Charlotte e Edward, a tensão que pairava no ar como uma névoa. Um sorriso fino, quase imperceptível, brincou em seus lábios. Ela acreditava que sua presença, com suas insinuações e desprezo, estava finalmente dando frutos. A intrusão de Charlotte estava chegando ao fim. Em uma tarde, Lady Frances encontrou Charlotte no corredor enquanto ela se dirigia ao quarto do Duque com uma bandeja de remédios. A tia de Edward a parou com um sorriso meloso que não alcançava seus olhos. "Ah, senhorita Beaumont, ainda por aqui, vejo. É tão dedicado de sua parte", disse Lady Frances, sua voz suave como seda, mas com um ferrão escondido. Ela se aproximou um passo, e Charlotte sentiu o cheiro forte do perfume da mulher. O Duque, claro, está quase recuperado. Não há mais necessidade de medidas tão drásticas. Charlotte apenas assentiu, mantendo o rosto neutro. "Minha presença é necessária, até que o Dr. Davis dê sua permissão para partir, Lady Frances." A tia do Duque riu baixinho, um som seco e sem alegria. "Ah, sim, o Dr. Davis. Um homem respeitável. Mas o Duque precisa de mais do que bons cuidados, não é? Ele precisa de estabilidade, de uma esposa adequada, alguém que entenda a sociedade de Westford, que preserve a linhagem." Os olhos de Lady Frances deslizaram por Charlotte, avaliando seu vestido simples, seu cabelo preso de forma prática, sua postura independente. O desprezo era claro. Alguém que saiba seu lugar, por assim dizer, uma mulher. Mais dócil, menos imprópria. As palavras eram flechas, e Charlotte sentiu cada uma delas. A menção de um casamento conveniente, as insinuações sobre sua inadequação, a pressão para que Edward se casasse com uma mulher que soubesse seu lugar. Era a confirmação de tudo o que ela temia: o controle, a manipulação, a ideia de que o valor de uma mulher era medido pela sua obediência. Ela apertou a bandeja em suas mãos, sentindo a raiva misturada com uma profunda tristeza. Lady Frances sorriu, satisfeita com o silêncio de Charlotte. Ela acreditava que havia vencido, que Charlotte estava finalmente sendo afastada e que o caminho para uma noiva adequada para Edward estava livre. Enquanto Charlotte seguia para o quarto do Duque, sentindo o peso da traição e o olhar vitorioso da antagonista, ela sabia que a luta por sua própria liberdade estava apenas começando. Edward, agora mais forte, começou a se mover pela mansão. Um fantasma de si mesmo, mas com a postura de Duque retornando a cada passo. Charlotte o observava de longe, seus olhos frios e distantes. Ele evitava o olhar dela, um jogo de desvio que ela notava com uma pontada amarga no peito. Aquele homem, que havia se agarrado a ela em seus delírios, agora a ignorava com a mesma destreza com que havia planejado afastá-la anos antes. Ainda sob a supervisão de Charlotte, Edward seguia uma rotina rígida, ditada mais por Lady Frances do que por sua própria vontade. A tia do Duque era uma sombra constante, guiando cada passo do sobrinho, desde os horários das refeições até as breves caminhadas pelos jardins enevoados. Charlotte via naquilo a mesma prisão que Edward havia tentado impor a ela com a carta, mas de uma forma diferente. Ele estava preso por regras, por expectativas, pela dama de ferro que era Lady Frances. Observando-o, Charlotte não podia deixar de notar a rigidez em cada movimento do Duque. Era como se seu corpo, mesmo recuperado, ainda estivesse em alerta, tenso, como uma corda esticada demais. Seus olhos, que por vezes se encontravam com os dela por um instante antes de desviar, carregavam um peso, uma profundidade que a intrigava. Ela sentia a mágoa da traição ainda queimando, mas a curiosidade sobre o que se passava na mente daquele homem tão contraditório crescia.
Edward Hawthorne havia aprendido desde cedo que o mundo era um lugar cruel e que sentimentos eram fraquezas. Sua infância, nos corredores frios de Westford, tinha sido marcada pela mão pesada de um pai que ensinava lições com rigor e poucas palavras de carinho. Um homem não sente, Edward. Um homem domina. Domina a si mesmo, domina seus medos, domina seu destino. Essas palavras ecoavam em sua mente como um sino pesado. Ele havia visto seu pai quebrar pessoas e havia aprendido a construir uma fortaleza em torno de si mesmo para que ninguém jamais pudesse quebrá-lo. O corpo era a primeira coisa a ser dominada. Dor, cansaço, desejo, tudo era um sinal de fraqueza que precisava ser esmagado. Mas Charlotte era diferente. Ela não podia ser dominada. Sua mente era afiada como um florete, sua voz, firme e cheia de paixão, desorganizava tudo o que ele havia construído. Ela o fazia sentir coisas que ele havia jurado nunca sentir. Irritação? Sim, mas também uma estranha admiração, uma atração perigosa pela forma como ela desafiava o mundo. Ele temia que, se cedesse àquela intensidade que sentia por Charlotte, perdesse o domínio sobre si mesmo. Ela era a tempestade que ameaçava sua fortaleza, a rachadura na armadura que ele havia forjado por anos. Cada debate que tiveram em bailes, cada olhar que se demorou um segundo a mais, era um perigo que ele sentia em sua própria pele. Ela não era uma ameaça externa, mas uma ameaça à sua própria construção, à sua identidade. Enquanto Edward se movia pela mansão, sob o olhar vigilante de Lady Frances e o olhar magoado de Charlotte, ele sentia um conflito dentro de si. A necessidade de controle, o medo de ser exposto e, por baixo de tudo, uma estranha e indesejada atração pela mulher que se recusava a ser pequena, que se recusava a ser silenciada. Ele a observava, percebendo a resiliência dela, o fogo que não se apagava, e uma parte dele, aquela que ele mantinha trancada a 7 chaves, sentia uma pontada de fascínio. Charlotte, por sua vez, via a prisão que o cercava, e uma parte dela, apesar de toda a mágoa, começava a se perguntar sobre os fantasmas que assombravam o coração do duque. Lady Frances Hawthorne, com sua habitual destreza para as aparências, organizou um pequeno jantar na mansão Westford. Não era um evento grandioso, mas um encontro íntimo com alguns vizinhos próximos, uma forma de reintroduzir o Duque Edward à sociedade após sua doença e, Charlotte percebia, uma tentativa velada de reafirmar o controle de sua tia sobre a vida dele. Para Charlotte, era mais uma batalha disfarçada de cortesia. Ela se sentia uma estranha naquele salão, onde o riso forçado e as conversas murmuradas pareciam flutuar como fumaça. Seu vestido simples, embora impecável, contrastava com os brocados e sedas das outras damas. Edward, sentado à cabeceira da mesa, parecia um pouco mais forte, mas ainda havia uma palidez em seu rosto. Seus olhos, que ocasionalmente se encontravam com os de Charlotte, eram ilegíveis, uma mistura de distância e algo que ela não podia identificar. A mágoa pela carta ainda ardia, mas a curiosidade sobre o que se passava na mente dele, sobre a prisão que ela via em seus próprios movimentos, crescia. Lady Frances, no entanto, era a estrela da noite. Com um sorriso gentil e uma voz que parecia feita para salões, ela conduzia a conversa, tecendo elogios às virtudes femininas que Charlotte sabia eram o oposto de tudo o que ela representava. "É tão reconfortante ver nosso querido Edward em recuperação", disse Lady Frances, olhando para o sobrinho com um afeto forçado. "E claro, ele precisará de toda a estabilidade agora. Uma família, um lar sólido." Ela então virou os olhos para uma jovem vizinha, a senhorita Evelyn, uma moça de modos delicados e voz suave. A senhorita Evelyn, por exemplo, é a personificação da graça e da discrição. Uma verdadeira flor, sempre tão doce e obediente. Não é encantador, Edward?
Charlotte sentiu as palavras como alfinetadas sutis. Obediente. Era a palavra que Lady Frances usava para descrever a mulher ideal para Edward, e era o oposto do que Charlotte era. Ela sentiu o olhar de Lady Frances sobre ela por um segundo, um olhar que prometia que sua presença ali era, no mínimo, um erro. A tia de Edward queria deixá-la desconfortável, queria que ela sentisse o peso de sua inadequação. Um dos vizinhos, um senhor idoso e tagarela, assentiu vigorosamente. Sim, Lady Frances está certíssima. A disciplina e a ordem são a base de qualquer boa casa e de qualquer boa esposa. Mulheres que sabem seu lugar, que não questionam. Essas são as que trazem paz a um homem. Charlotte sentiu o ar preso em seus pulmões. A raiva começou a subir novamente, misturada com uma sensação de humilhação. Era como se estivessem descrevendo um animal de estimação, não um ser humano. Ela apertou as mãos sob a mesa, lutando contra o impulso de falar, de se defender, de provar que estava errada. Sua reputação de imprópria parecia ecoar em cada palavra não dita. Ela olhou para Edward, esperando por sua reação. Ele estava pálido, e seus olhos, antes fixos em seu prato, agora se ergueram. Ele não olhou para Charlotte diretamente, mas para sua tia. Minha tia tem um ponto. Sem dúvida, disse Edward, sua voz um pouco rouca, mas com um tom que fez os murmúrios cessarem. A ordem é de fato essencial, mas a paz. A paz não é encontrada apenas na obediência cega, não é? Um lar precisa de mais do que silêncio. Precisa de vida. E por vezes a vida vem com uma certa indisciplina. Edward fez uma pausa, e um pequeno sorriso quase imperceptível brincou em seus lábios. Ele olhou brevemente para Charlotte, um flash rápido de seus olhos azuis que a pegou desprevenida. Houve uma faísca, uma confusão que se misturava a uma estranha gratidão. Era uma defesa indireta, quase inconsciente, mas era uma defesa. Ele não a elogiou, mas suas palavras minaram o ataque de Lady Frances, sugerindo que a indisciplina podia ser um valor e não um defeito. Lady Frances endureceu visivelmente. Seu sorriso se desfez em uma linha fina. Ela não esperava que Edward a contradissesse, ainda que de forma tão sutil. Os outros convidados, percebendo a mudança no clima, rapidamente mudaram de assunto. Charlotte sentiu um misto de choque e um calor inesperado no peito. Ele a defendera, não abertamente, não com paixão, mas ele havia desviado o golpe, mesmo sem saber de toda a verdade. O duque arrogante, o homem que a havia banido de sua vida, havia, de alguma forma, protegido sua honra. Ela sentiu um arrepio elétrico percorrer seu corpo. O olhar breve que eles trocaram, cheio de confusão e uma gratidão não verbalizada, era um segredo compartilhado em meio ao salão cheio de gente. A tensão entre eles não era apenas de mágoa e raiva, mas de uma química que se recusava a ser apagada. Charlotte não aguentava mais. O jantar da noite anterior, com seus sorrisos falsos e palavras afiadas, havia sido a gota d'água. A defesa indireta de Edward, um lampejo confuso de algo que ela não sabia nomear, tinha sido rapidamente ofuscada pela sombra da carta, que queimava em sua mente como uma brasa viva. A mágoa e a fúria eram um rio caudaloso, e ela sentia que, se não o confrontasse, explodiria. Seu coração batia forte, um tambor de revolta, enquanto ela procurava Edward pelos corredores da mansão na manhã seguinte. Ela o encontrou na biblioteca, um cômodo grandioso e silencioso, cercado por estantes altas cheias de livros. Ele estava de costas para ela, olhando pela janela, a postura altiva de Duque já restaurada. A visão dele, tão calmo e inabalável, acendeu ainda mais a chama dentro dela. Duque! A voz de Charlotte saiu mais controlada do que ela esperava, mas com uma borda de gelo. Edward se virou, os olhos azuis encontrando os dela. A expressão dele era neutra, mas Charlotte sentiu a tensão no ar.
quase um aviso. Ele se lembrava da discussão da noite anterior, daquele estranho momento de indisciplina. Senhorita Beaumont, disse ele, a voz baixa e firme como sempre. Há algo que a incomoda? Charlotte caminhou até a mesa que os separava, parando a poucos passos de distância. A mão dela, que segurava a carta amassada, tremia levemente. Ela a ergueu. O papel amarelado e marcado pelo tempo, parecendo um fantasma entre eles. Isso me incomoda, Duque, disse Charlotte, sua voz se elevando um pouco, mas ainda mantendo um controle precário. Muito. Edward olhou para o papel e Charlotte viu uma sombra cruzar seus olhos. Ele não precisou tocar na carta para saber o que era. Um silêncio pesado e ensurdecedor preencheu a biblioteca, que antes parecia tão tranquila. O ar ficou espesso, quase difícil de respirar. Charlotte sentiu o olhar dele, que antes era de desprezo, agora se transformar em algo parecido com choque e talvez um pavor sutil. Ele estava exposto. Os olhos de Edward, antes firmes, desviaram-se por um instante buscando algo no chão. Ele empalideceu, a cor sumindo de seu rosto. Era uma imagem que Charlotte jamais pensou que veria. O temido Duque de Westford, sem palavras, desarmado. Edward começou, a voz rouca tentando recuperar a compostura. Ele limpou a garganta, o orgulho lutando para se reerguer. Era uma medida necessária, senhorita Beaumont, naquela época, para a minha paz de espírito. Charlotte sentiu as palavras dele como um tapa. Paz de espírito. Ele havia orquestrado a vida dela, manipulado seu pai, e agora falava em paz de espírito. A raiva explodiu, derrubando todas as barreiras que ela havia tentado construir. Paz de espírito? Ela repetiu, a voz tremendo, mas forte. Seus olhos, antes gelados, agora ardiam de fúria. O Senhor ousou manipular a vida de meu pai e a minha, Edward. O Senhor me tratou como um problema a ser contornado, um incômodo que precisava ser afastado, e agora fala em sua paz. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Edward recuou um passo, os olhos arregalados, surpreso com a ferocidade de sua reação. O Senhor me fez de tola, Charlotte continuou, a voz embargada pela dor e pela raiva. Usou a segurança financeira da minha família para me manter longe, para que eu não perturbasse seu mundo controlado. Eu dediquei dias e noites para salvá-lo, para curá-lo. E o Senhor, em segredo, já me havia banido de sua vida. As palavras dela eram como chicotes, e Edward sentiu cada golpe. Seu rosto estava tenso, uma mistura de fúria e uma estranha vulnerabilidade que ele não conseguia esconder. Ele tentou falar, mas as palavras de Charlotte o cortaram. O senhor me vê como um vírus, Edward, ela gritou, a voz quase um lamento. Uma doença que precisava ser erradicada. E meu próprio pai aceitou sua barganha. Uma lágrima teimosa escorreu pelo rosto de Charlotte, mas ela a ignorou. A dor profunda demais para ser contida. A humilhação de ter sua vida decidida por homens, de ser vista como uma força perturbadora a ser controlada, era um veneno que a consumia. Edward, pela primeira vez em muito tempo, parecia não ter uma resposta. Seu rosto estava pálido, a boca aberta, mas sem som. Ele a olhava, seus olhos fixos nos dela, não mais com desprezo, mas com uma confusão dolorosa, quase um medo. A ferida de Charlotte estava exposta, crua, e ele, o homem do controle, estava ali, incapaz de controlar a tempestade que havia desencadeado. A tensão entre eles era tão densa que quase podia ser cortada. Um campo de batalha de emoções, onde o orgulho de Edward finalmente se encontrava com a fúria e a mágoa da mulher que ele jurou nunca amar, mas que agora o confrontava com a verdade nua e crua de seus próprios medos. A fúria de Charlotte era uma coisa viva dentro dela. A conversa na biblioteca com Edward a tinha deixado ferida, exposta,
e tremendo com uma dor mais profunda do que ela jamais sentira. Paz de espírito, ele dissera. Como ele podia ser tão cego, tão cruel? Ela não era um problema a ser afastado. Não era uma força perturbadora. Era uma mulher com sentimentos e uma vida que ele havia ousado manipular. A dor da traição a sufocava. Ela correu para o seu quarto na ala leste, o coração batendo forte. Não podia mais ficar ali, sob o mesmo teto que aquele homem. Cada segundo em Westford era uma afronta à sua dignidade. Pegou sua pequena mala, jogando suas poucas roupas e seus instrumentos médicos de qualquer jeito. Precisava ir embora, agora. Não importava a hora, não importava o que Lady Frances diria. Aquele lugar, antes um campo de batalha profissional, agora era uma prisão de mágoa. Mas o destino, ou talvez a própria mansão, parecia ter outros planos. Um rugido distante, como o de um animal gigante, sacudiu as paredes. As janelas tremeram e um vento gelado uivou, forçando seu caminho pelas frestas. Charlotte olhou para fora e viu o céu desabar. Gotas grossas de chuva açoitaram os vidros e relâmpagos cortaram a escuridão, iluminando a paisagem com flashes azuis e brancos. Uma tempestade violenta havia chegado, repentina e furiosa. Sair agora seria loucura, impossível. Um baque forte, seguido de um barulho de vidro quebrando, veio do andar de baixo. Gritos abafados de criados ecoaram pelos corredores silenciosos da ala leste. Charlotte sentiu um arrepio. A mansão estava sob ataque da própria natureza. Ela hesitou por um segundo, a raiva ainda borbulhando. Mas seu juramento, sua natureza de curadora, não podia ser ignorada. Pessoas podiam estar feridas. Ela largou a mala e correu para fora do quarto, seguindo os sons. Edward já estava lá, na grande sala de estar, onde uma janela enorme havia se estilhaçado, permitindo que o vento e a chuva entrassem sem piedade. Criados tentavam conter a água com panos, mas o frio e o caos eram imensos. O duque, sem a máscara de duque arrogante, parecia um homem em meio a uma crise, seus olhos azuis afiados, dando ordens rápidas e firmes para proteger a mansão. Ele a viu, e por um instante o olhar dele se cruzou. Não havia desprezo, não havia mágoa, apenas uma urgência compartilhada. O ar parecia vibrar entre eles, uma eletricidade perigosa. "Charlotte!" A voz dele cortou o barulho da tempestade. Um dos criados, um dos mais velhos, cortou a mão com o vidro. "Precisa de ajuda!" Sem pensar, Charlotte correu para a criada que gemia de dor, a mão sangrando. Edward estava ao seu lado em um piscar de olhos, segurando uma lamparina para que ela pudesse ver melhor. A proximidade era desconfortável, mas necessária. Seus ombros se tocavam levemente enquanto ela examinava o corte. O calor do corpo dele era uma brasa perto da sua. "Preciso de água quente e panos limpos", disse Charlotte, a voz firme, sua mente focada na ferida. Edward deu as ordens imediatamente, sua voz baixa e cheia de autoridade. Ele observava cada movimento dela, a forma como suas mãos trabalhavam com precisão, a calma que ela transmitia à criada assustada. Charlotte sentiu o olhar dele em sua nuca, um peso que não era de julgamento, mas de algo mais profundo. Enquanto ela limpava e enfaixava a mão da criada, o corpo de Edward estava a poucos centímetros do dela. Ela sentia a respiração dele em seu cabelo, o cheiro de chuva e terra que vinha dele, misturado ao cheiro da própria doença que ele havia superado. Era uma proximidade íntima, forçada pela urgência, mas que revelava mais do que palavras poderiam dizer. Ela terminou o curativo e a criada, aliviada, agradeceu. Charlotte se levantou, seus olhos encontrando os de Edward novamente. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da sala, um tipo diferente de tempestade havia se formado.
A raiva entre eles ainda existia, mas estava envolta em uma nova camada, a do respeito mútuo, da competência compartilhada e de uma tensão romântica que a situação de vida ou morte havia desnudado. O orgulho de Edward havia sido derrubado pela doença, e agora a natureza o forçava a ver a mulher que ele tentou afastar como sua parceira, sua igual. Charlotte, por sua vez, via a humanidade por trás do duque arrogante, um homem capaz de agir com urgência e cuidado, mesmo em meio ao caos. A faísca que sempre existiu entre eles, agora, era uma chama que a chuva não podia apagar. Eles estavam presos ali, juntos, e a verdade sobre seus sentimentos começava a emergir, crua e inegável, no coração da sombra de Westford. A tempestade finalmente cedeu, deixando para trás um rastro de galhos quebrados e poças de água, mas também um ar estranhamente limpo. A mansão, antes um campo de caos, agora se acalmava, e os criados cuidavam dos últimos estragos. Charlotte sentia um cansaço profundo, mas também uma estranha clareza. A urgência da crise havia, por um breve tempo, apagado a fúria que sentia contra Edward. Ela estava na pequena sala de estar que usava como refúgio, olhando pela janela para a noite que se abria. As nuvens se afastavam devagar, revelando uma lua cheia e prateada que banhava os jardins úmidos com uma luz suave. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo gotejar distante da chuva nas folhas. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Era Edward. Ele entrou devagar, a postura menos rígida do que o habitual, os olhos fixos nela com uma expressão que ela nunca vira antes. Não havia arrogância, nem desprezo, apenas um cansaço profundo e algo que parecia vulnerabilidade. A luz da lua que entrava pela janela caía sobre o rosto dele, revelando uma palidez que ainda não havia sumido. "Charlotte", disse ele, a voz rouca, quase um sussurro. Ele não se aproximou demais, mas a distância entre eles parecia pequena, carregada de tudo o que havia acontecido. "Precisamos conversar." Charlotte sentiu um nó na garganta. A mágoa pela carta ainda estava ali, viva, mas a forma como ele a havia procurado, a franqueza em seus olhos, a desarmava. Ela apenas assentiu, o coração batendo mais forte no peito. Edward deu um passo à frente, os olhos baixos, evitando o olhar dela por um instante. Ele parecia lutar com as palavras, com algo pesado em sua alma. "Eu li a carta de novo", ele começou, a voz ainda baixa. "Aquela que o senhorita me mostrou. E eu entendo sua raiva, sua mágoa." Ele ergueu os olhos e os fixou nos dela. A intensidade era a mesma de sempre, mas agora era diferente, carregada de uma honestidade crua que a chocou. "Eu não a desprezava, Charlotte", confessou Edward, as palavras saindo com dificuldade. Eu a temia." Charlotte prendeu a respiração. Temia? O Duque de Westford, o homem de controle e disciplina, a temia. "O senhorita é uma força", continuou ele, suas mãos se apertando levemente. "Sua mente, sua voz, a forma como o senhorita não se dobra. Isso me desorganizava. Meu mundo, minha vida, tudo o que eu havia construído sobre o controle, sobre a ordem, o senhorita chegava e quebrava." Ele deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância. Charlotte sentia o calor do corpo dele, a presença intensa, e um arrepio elétrico percorreu sua pele. Ela não recuou. "Eu cresci aprendendo que sentimentos são fraquezas", disse Edward, a voz embargada. "Que eu precisava dominar tudo, inclusive a mim mesmo. E o senhorita? O senhorita despertava em mim coisas que eu não podia controlar. Uma intensidade, um desejo de debater, de ouvir sua opinião, de vê-la desafiar. Era perigoso." Ele olhou para a carta, para o fantasma de seu próprio medo. "Meu juramento de nunca me associar ao senhorita."
Foi uma defesa, uma tentativa desesperada de me proteger da força que o senhorita tinha sobre minha mente, sobre meus desejos. Eu não queria sentir o que o senhorita me fazia sentir, e fiz o que achei que era necessário para afastá-la. Eu errei. A confissão de Edward a atingiu com a força de uma revelação. Não era desprezo, mas medo. Medo dela, medo de si mesmo. A máscara do duque arrogante se desfez, revelando um homem assustado com a própria vulnerabilidade. Charlotte sentiu a raiva diminuir, substituída por uma confusão avassaladora e uma estranha atração por aquela honestidade. Ela o olhou, seus olhos fixos nos dele, tentando entender. A ideia de entregar o controle, de se perder em alguém que tentasse ditar seus passos, era seu maior pavor, mas Edward não a queria controlar. Ele a temia porque ela o desorganizava, e em segredo ela sempre imaginara como seria entregar o controle por escolha, não por imposição. Ele havia se confessado não como um tirano, mas como um homem quebrado pelo próprio orgulho e pelo medo. O ar entre eles estava denso, carregado de emoções não ditas. A luz da lua prateava o rosto dele, e Charlotte sentiu a respiração suspensa em seu peito. Aquela era a verdade nua e crua, a confissão que abria uma porta para algo que ela não ousava nomear, mas que a atraía com uma força magnética. O homem que a havia banido de sua vida agora implorava por seu perdão, e na vulnerabilidade dele, Charlotte começou a ver uma nova possibilidade. A luz da lua, antes tão nítida, agora parecia ter se tornado uma testemunha silenciosa de uma verdade nua e crua. Edward e Charlotte permaneceram ali, na pequena sala de estar que Charlotte havia adotado como seu refúgio, o ar denso com as confissões recém-feitas. A raiva de Charlotte havia se transformado em uma confusão avassaladora, e o medo de Edward, antes escondido, agora estava exposto. Meu pai, ele nunca teve uma escolha fácil, começou Charlotte, a voz ainda um pouco embargada, mas mais suave agora. Ela olhou para as mãos, lembrando-se da luta que ele enfrentou para dar a ela e a sua mãe uma vida digna. Ele me contou que a medicina era uma prisão para as mulheres, mas também uma forma de liberdade. Ele temia que eu me perdesse em alguém que tentasse controlar meus passos, minha voz. E o senhor? O senhor era o próprio símbolo disso. Edward assentiu devagar, seus olhos fixos no rosto dela, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Eu entendo. Meu pai me ensinou que o mundo era para ser dominado, não sentido. Que qualquer emoção era uma fraqueza que seria explorada. Construí uma muralha tão alta ao meu redor que nem eu mesmo conseguia enxergar além dela. E quando o senhorita apareceu com sua paixão, sua inteligência, sua vida, eu senti que minha muralha estava rachando. Ele deu um passo à frente e Charlotte não recuou. A proximidade deles era um campo de força, uma atração perigosa que se misturava à vulnerabilidade recém-descoberta. Os chamados em meus delírios, continuou Edward, a voz mais baixa, quase um sussurro. Era o medo de que o senhorita me abandonasse, o medo de que a única pessoa que parecia me enxergar além do duque, além da máscara, fosse embora. Meu corpo. Ele sabia o que minha mente se recusava a admitir. Ele chamava por o senhorita. Charlotte sentiu um arrepio percorrer sua pele. O que ele dizia era a verdade que ela não ousava nomear, a verdade que os chamava em seus momentos mais frágeis. O homem que ela via como um tirano agora parecia um homem assustado que havia se protegido tão mal que acabou se tornando prisioneiro de si mesmo. E ela, a mulher que temia perder o controle, sentiu uma estranha atração por essa entrega, por essa vulnerabilidade que ele lhe oferecia. Não era controle imposto, mas controle entregue. Uma escolha. Eles passaram horas conversando, enquanto a lua cruzava o céu.
Edward falou sobre a solidão de sua infância, a pressão de ser o duque, o peso das expectativas. Charlotte, por sua vez, compartilhou seus sonhos de uma vida com propósito, onde sua mente e suas habilidades fossem valorizadas, não apenas sua aparência ou seu status. Ela falou sobre o desejo de ser vista como uma parceira, não como uma possessão. Naquele pequeno cômodo, na ala leste que antes parecia guardar segredos sombrios, uma ponte estreita começou a ser construída entre eles. Uma ponte feita de verdades ditas em voz baixa, de medos compartilhados, de um respeito que nascia da vulnerabilidade mútua. Edward a olhava, não mais como uma ameaça, mas como a única pessoa que realmente o entendia. E Charlotte, que via além da máscara do duque, via um homem quebrado, sim, mas também um homem capaz de uma profundidade de sentimento que a assustava e a atraía. A conversa diminuiu, mas a tensão entre eles, agora, era diferente. Era uma tensão de antecipação, de reconhecimento. Os olhos de Edward se fixaram nos lábios dela e Charlotte sentiu seu próprio coração bater forte, quase sufocando. A respiração dela ficou suspensa. Ele estendeu a mão hesitante e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Era um toque leve, mas elétrico, que enviou ondas de calor por seu corpo. Charlotte fechou os olhos por um instante, rendendo-se àquele toque inesperado. Edward se inclinou muito devagar e Charlotte o encontrou no meio do caminho. Seus lábios se tocaram. Um primeiro beijo hesitante, suave como uma promessa não dita. Não havia fúria nem mágoa, apenas a doçura de uma rendição mútua. O beijo aprofundou-se, tornando-se mais firme, mais urgente. Charlotte sentiu as mãos dele em sua cintura, puxando-a para mais perto, e ela, por sua vez, agarrou o tecido do casaco dele, como se precisasse de algo para se ancorar. Era um beijo que carregava o peso de anos de orgulho e desprezo, e a promessa de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Era a ponte frágil e real que eles estavam construindo. Enquanto a luz da lua diminuía e os primeiros raios do sol começavam a pintar o céu de rosa e dourado, eles se separaram, a respiração ofegante, os olhos brilhando com uma nova compreensão. O silêncio que se seguiu não era mais pesado, mas confortável, cheio de promessas e de um entendimento tácito. Longe dali, no outro lado da mansão, Lady Frances Hawthorne sentia a mudança no ar, mesmo sem ver. Ela havia notado a ausência prolongada de Edward e Charlotte, e um pressentimento sombrio apertou seu peito. Aquela mulher imprópria estava conquistando seu sobrinho. Um sorriso de fúria distorceu seus lábios finos. Ela aceleraria seus planos para o jantar de recuperação do duque. A ordem precisava ser restaurada e Charlotte Beaumont seria removida da vida de Edward Hawthorne de uma vez por todas. A mansão Westford, outrora envolta em névoa e silêncio, agora irradiava um brilho festivo. Candelabros de cristal balançavam suavemente no alto, derramando uma luz dourada sobre os salões grandiosos. O cheiro de cera fina, flores frescas e o aroma rico de pratos sofisticados flutuava no ar, misturando-se ao burburinho de vozes e ao tilintar delicado de taças. Era o jantar de recuperação do Duque Edward, e a alta sociedade de Londres havia comparecido em peso, ansiosa para celebrar e mais ainda para sussurrar. Charlotte, em seu quarto na ala leste, sentia o nervosismo apertar seu peito. Havia escolhido um vestido de seda azul marinho, de corte simples mas elegante, com um decote discreto que ainda assim realçava a linha de seu pescoço. Não era um vestido chamativo, mas era diferente dos tons pastéis e rendas que as outras damas usariam, reafirmando sua identidade sem precisar de palavras. Ela prendeu os cabelos em um coque alto, deixando algumas mechas soltas, emoldurando o rosto. Queria parecer forte, inabalável,
mesmo que por dentro sentisse uma mistura de apreensão e uma estranha excitação. O beijo de Edward, a confissão dele sob a luz da lua, ainda ecoava em sua alma. Eles haviam construído uma ponte, frágil, mas real, um entendimento tácito que ainda não podia ser revelado ao mundo. E agora, naquele salão cheio de olhares curiosos e julgadores, eles teriam que fingir ser quase estranhos, enquanto o coração dela batia por ele com uma intensidade que a assustava. Ao descer as escadas e entrar no salão principal, Charlotte sentiu todos os olhares se voltarem para ela por um breve segundo. Ela ergueu o queixo, caminhando com a mesma dignidade que usava em seu consultório. O salão estava lotado de convidados ilustres, mulheres com vestidos suntuosos e homens em seus casacos escuros. As fofocas pareciam dançar no ar como pólen, e ela sabia que seria o centro de muitas delas. Seus olhos, quase que por instinto, buscaram Edward. Ele estava perto da lareira, conversando com um grupo de barões e condessas. Vestia um fraque escuro, que acentuava a largura de seus ombros, e sua recuperação era evidente em sua postura altiva, embora seus olhos ainda carregassem uma profundidade que só ela parecia conhecer. Seus olhares se encontraram através do salão cheio de gente. Um flash rápido, cheio de uma promessa não dita, um nervosismo compartilhado e uma atração que parecia eletrizar o ar entre eles. Ninguém mais veria, mas Charlotte sentiu o calor daquele olhar, o reconhecimento que a fazia sentir-se vista, amada, mesmo em meio à multidão. Edward a observou, um orgulho crescente em seu olhar. Ele notou o vestido dela, a escolha sutil que a distinguia, e um leve sorriso, quase imperceptível, brincou em seus lábios. Ela era sua, e a ideia de que ela era sua, de que seu corpo e sua alma a chamavam, enchia-o de uma satisfação que ele nunca pensou que sentiria. Mas a sombra não estava longe. Lady Frances Hawthorne movia-se pelo salão como uma cobra, seus olhos azuis gelados varrendo o ambiente, parando em Charlotte com uma pontada de desaprovação. Ela estava com um sorriso forçado, mas seus olhos revelavam a mente calculista. Charlotte a viu se aproximar de um homem de meia idade, com um rosto escorregadio e um ar de quem gostava de uma boa intriga. O barão Finch. Charlotte sabia que o barão era conhecido por sua malevolência e por estar endividado com a tia de Edward. Lady Frances se inclinou, sussurrando algo no ouvido do barão, que sorriu de volta, um sorriso cruel que fez o coração de Charlotte apertar. A tia de Edward parecia uma sombra, conspirando em silêncio, suas palavras venenosas tecendo uma armadilha. Charlotte sentiu um arrepio. A tensão no ar não vinha apenas da antecipação romântica, mas de um perigo iminente, de uma conspiração que estava prestes a se desenrolar. O jantar estava apenas começando, e Charlotte sabia que a noite seria longa e cheia de desafios. O jantar no salão principal da mansão Westford estava em seu auge. O brilho dos candelabros de cristal refletia-se nos talheres de prata e nos copos de cristal, e o burburinho das conversas preenchia o ar como um zumbido constante. Charlotte observava o movimento ao seu redor, sentindo os olhares curiosos das damas e cavalheiros que a avaliavam sem disfarce. Edward estava sentado à cabeceira da mesa, sua presença imponente, mas seus olhos, por vezes, buscavam os dela através da mesa, um flash de reconhecimento que fazia o coração de Charlotte bater mais forte. Lady Frances Hawthorne, no entanto, parecia a própria personificação da satisfação. Ela flutuava entre os convidados, um sorriso forçado nos lábios, mas um brilho de malevolência em seus olhos quando eles encontravam os de Charlotte. O barão Finch, o convidado de rosto escorregadio, estava sentado perto da tia do duque e Charlotte sentia a teia de intriga se apertando no ar. O jantar progrediu com a pompa esperada, até que, em um momento de pausa entre os pratos, o barão Finch se levantou, batendo levemente em sua taça com um garfo. Um silêncio
expectante se fez no salão. Meus caros amigos, e nosso estimado Duque de Westford, começou o barão, sua voz melíflua, mas com um tom que Charlotte sentiu ser falso. É com grande alegria que celebramos a recuperação de nosso anfitrião, o Duque Edward. Que sua saúde e sua fortuna sejam duradouras. Edward assentiu, um sorriso educado no rosto, e os convidados ergueram suas taças. Mas o barão não parou por aí. Ele lançou um olhar rápido para Lady Frances, que sorriu de forma quase imperceptível. E claro, devemos reconhecer a dedicação daqueles que, nos bastidores, garantiram que o Duque retornasse ao nosso convívio. Pessoas que, por vezes, fizeram sacrifícios, ou, melhor dizendo, aceitaram certos arranjos para o bem maior. A voz do barão diminuiu, e seus olhos, cheios de malícia, fixaram-se em Charlotte. Um arrepio percorreu a espinha dela. Ela sentiu o sangue gelar nas veias. Aquele era o momento. Há alguns anos, continuou o barão, sua voz se tornando mais alta e clara. O Duque Edward, em sua sabedoria, previu que certas influências poderiam ser perturbadoras para sua paz de espírito e para garantir a tranquilidade de sua casa e a pureza de sua linhagem. Ele fez um acordo com o respeitável Dr. Beaumont, pai de nossa querida senhorita Charlotte. Um acordo que garantia a estabilidade financeira da família dela, em troca de manter a jovem Charlotte longe. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Os olhares de todos os convidados se voltaram para Charlotte, não mais curiosos, mas cheios de escárnio e desprezo. O rosto dela ficou pálido, a cor sumindo completamente. Ela sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. A dignidade que ela havia lutado tanto para manter agora estava sendo pisoteada em público. Ela não era uma curadora, não era uma mulher independente. Era um problema a ser afastado, uma ameaça que havia sido comprada. As palavras do barão ecoavam em seus ouvidos distorcidas, humilhantes, comprada. A sensação de ser um peão em um jogo de homens, de ter sua vida decidida em conversas de gabinete, era esmagadora. Seus olhos se encheram de lágrimas de fúria e vergonha, mas ela se recusou a deixá-las cair. Edward, à cabeceira da mesa, levantou-se abruptamente, a cadeira raspando no chão com um ruído alto. Seu rosto estava vermelho de fúria, os punhos cerrados. Ele olhou para o barão Finch com uma intensidade que poderia ter derrubado o homem, e depois para sua tia, Lady Frances, que sorria vitoriosa, seus olhos cheios de triunfo. Ela acreditava que ele a rejeitaria, que a humilharia ainda mais para manter sua reputação de duque frio e inabalável. Mas então Edward desviou o olhar para Charlotte. Os olhos dele encontraram os dela, e a tensão entre eles era tão densa que quase podia ser tocada. Charlotte viu a dor, o arrependimento e uma decisão firme que se formava em seu rosto. Era o momento da escolha. Um silêncio atordoado preencheu o salão, todos os olhos fixos no duque. Edward respirou fundo, e sua voz, quando ele finalmente falou, era forte, clara e carregada de uma emoção crua que chocou a todos. Sim, disse Edward, sua voz ecoando no silêncio. A carta existe, e sim, eu a escrevi. Eu pedi que o pai de Charlotte a mantivesse longe de mim. Um novo murmúrio começou a crescer, mas Edward ergueu a mão, silenciando a todos. Ele olhou diretamente para Charlotte, para a mulher que o havia curado e o havia exposto, e um brilho intenso surgiu em seus olhos. Eu a afastei, não por desprezo, mas por medo, confessou Edward, as palavras saindo com uma honestidade avassaladora. Eu temia a força dela, a forma como ela desorganizava meu mundo controlado. Eu temia a intensidade que ela despertava em mim, sentimentos que eu havia jurado nunca sentir. Ele deu um passo à frente, sua voz se tornando ainda mais forte, mais apaixonada.
Mas em febre ou em plena consciência, sempre foi o nome de Charlotte que meu corpo chamou. Sempre foi o nome dela que minha alma sussurrou. Eu a quis então, e a quero agora, e jamais me arrependerei do amor que sinto por ela. Edward olhou para o barão Finch, seus olhos azuis como gelo. O senhor e minha tia podem ter tentado usar este segredo para me manipular, para humilhar a mulher que amo. Mas a única coisa que fizeram foi me dar a coragem de confessar publicamente que Charlotte Beaumont é a mulher mais digna e corajosa que já conheci, e que minha vida, sem ela, seria apenas uma casca vazia. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre o salão. Lady Frances estava pálida, seu sorriso de triunfo desfeito em uma máscara de fúria. Os convidados estavam atônitos, incapazes de processar a declaração pública do duque. Charlotte sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. As lágrimas, que ela havia lutado para conter, finalmente escorreram pelo seu rosto. Mas agora eram lágrimas de alívio e de uma emoção avassaladora. Ele a escolheu. Ele a defendeu. Ele a amou. O duque, em um ato de coragem que quebrou todas as regras, havia rasgado sua máscara e confessado a verdade de seu coração. O salão, que antes era um palco de intrigas, agora testemunhava o triunfo de um amor que se recusava a ser silenciado. O ar no salão parecia cortado, denso com o silêncio atordoado que se seguiu à declaração de Edward. Os convidados, antes tão ávidos por fofocas, agora estavam paralisados, os olhos arregalados, fixos no Duque de Westford e em Charlotte. As lágrimas escorriam pelo rosto de Charlotte, mas agora eram diferentes. Não eram de vergonha ou fúria, mas de um alívio tão profundo que a fazia tremer. Ele a tinha escolhido. Ele a tinha amado. Edward, com os olhos azuis ainda fixos nos dela, estendeu a mão. Não era um pedido, mas uma ordem silenciosa, cheia de uma autoridade que, pela primeira vez, ela não temeu. Era a promessa de um porto seguro. Charlotte não hesitou. Sua mão encontrou a dele, e o toque foi como uma corrente elétrica, um elo inquebrável que os unia diante de todos. Ela sentiu o calor da mão dele, um calor que parecia apagar o frio de todos aqueles anos de desprezo e solidão. Com Charlotte ao seu lado, Edward virou as costas para os convidados chocados. O burburinho começava a crescer, mas eles o ignoraram. De mãos dadas, com passos firmes e decididos, eles saíram do salão, deixando para trás o caos e os olhares arregalados. A mansão Westford, antes um palco de intrigas, agora testemunhava a fuga de um amor que se recusava a ser silenciado. Eles caminharam em silêncio pelos corredores longos e ricamente decorados, o som de seus passos ecoando suavemente. Edward a conduziu até uma pequena sala de estar que Charlotte havia gostado, um lugar mais reservado, com uma lareira acesa que crepitava suavemente. Ele fechou a porta atrás deles, cortando o mundo exterior. Ali, no calor do fogo, ele se virou para ela, suas mãos ainda segurando as dela. Os olhos de Edward estavam cheios de uma emoção tão crua que Charlotte sentiu o ar prender em seus pulmões. Não havia mais a máscara do duque arrogante, apenas o homem que a havia amado em segredo e a defendido em público. Eu não me arrependo de uma palavra, disse Edward, a voz baixa e firme, mas com uma doçura que a fez sentir os joelhos fracos. Nem de um toque. Tudo o que eu disse, Charlotte, é a mais pura verdade. Eu a quis. Eu a temia. E agora, eu a amo. Ele apertou as mãos dela, e Charlotte viu a sinceridade em seus olhos, a força de seu compromisso. Não era mais uma confissão sob o luar, mas uma promessa sob a luz do fogo, uma promessa que ele havia feito diante de todos. O pavor de ser controlada, de ter sua voz silenciada, começou a se dissipar, substituído por uma confiança que ela nunca imaginou que pudesse sentir com um homem como ele.
Ela o olhou, seus olhos marejados, e finalmente permitiu-se amar sem reservas. Aquele homem que a havia machucado tanto com sua carta, agora a curava com sua verdade. Ela ergueu a mão livre e tocou o rosto dele, sentindo a pele quente sob seus dedos. Mas a paz foi quebrada por uma batida furiosa na porta. Lady Frances Hawthorne entrou na sala sem esperar permissão, o rosto contorcido pela fúria. Seus olhos estavam vermelhos de raiva e seu penteado impecável estava ligeiramente desfeito. Edward, ela sibilou, a voz alta e estridente. O que o senhor fez? Humilhou a si mesmo, humilhou a linhagem. Por essa mulher imprópria, como ousa destruir tudo o que construímos? Edward soltou as mãos de Charlotte e deu um passo à frente, interpondo-se entre ela e sua tia. Sua postura era a de um duque, mas agora era um duque que protegia o que amava. Chega, tia, disse Edward, sua voz fria e inabalável, sem um pingo de emoção. A dinâmica de poder havia mudado. Ele estava no controle, não pela imposição, mas pela verdade. O senhorita não tem mais poder sobre mim, nem sobre minhas escolhas. O senhorita tentou me manipular, tentou humilhar a mulher que escolhi amar. Lady Frances encolheu-se, seu rosto pálido. A segurança que ela sempre teve, a autoridade que exercia, pareciam desmoronar diante da firmeza do sobrinho. O senhorita não é mais bem-vinda em Westford, Lady Frances, a menos que possa me tratar com respeito e, mais importante, tratar Charlotte com o respeito que ela merece, continuou Edward, sua voz como gelo. Esta é a minha casa e esta é a minha esposa. As palavras minha esposa ecoaram na sala. Um choque que atingiu Charlotte com a força de um raio. Ela sentiu um arrepio elétrico, uma mistura de surpresa e um calor avassalador. Edward havia falado em compromisso público e agora, com sua tia, ele já estava a chamando de esposa, mesmo sem um anel. Lady Frances, derrotada, olhou para Charlotte com um ódio que não podia esconder. Seus lábios tremeram e ela, sem mais palavras, virou as costas e saiu da sala. Sua figura antes imponente agora, parecendo pequena e quebrada. A influência dela sobre Edward havia sido finalmente quebrada, esmagada pela força do amor e da honestidade. Edward se virou para Charlotte, um sorriso suave nos lábios. Ele estendeu a mão novamente e ela a pegou, sentindo a força e a ternura em seus dedos. Ele a puxou para perto e Charlotte sentiu o corpo dele contra o seu, a respiração dele em seu cabelo. Não havia mais medo, apenas a certeza de um amor que havia vencido o orgulho, a manipulação e a escuridão. Eles se olharam e no brilho de seus olhos, Charlotte viu o amanhecer de uma nova verdade, de um futuro que eles construiriam juntos, sem máscaras, sem segredos, apenas com a força de um amor que se recusava a ser silenciado. Anos se passaram desde aquela noite agitada na mansão Westford, e o tempo, com sua mão gentil, havia transformado o que antes era sombrio e isolado em um lar cheio de luz e vida. A névoa úmida que antes envolvia a propriedade parecia ter se dissipado, dando lugar a jardins bem cuidados, onde o sol brincava livremente. Charlotte, agora a duquesa de Westford, observava seus 2 filhos pequenos, um menino e uma menina, correndo alegremente pelos vastos gramados, suas risadas ecoando onde antes havia apenas silêncio. Ela tinha florescido. Sua voz, que Edward havia temido e tentado silenciar, agora era ouvida e respeitada, não apenas na mansão, mas também na comunidade. Com o apoio inabalável de Edward, ela havia estabelecido uma pequena clínica na vila, usando seus conhecimentos médicos para ajudar a todos, sem distinção. A ala leste, antes um lugar de portas trancadas e segredos, era agora um espaço vibrante. As janelas, antes escuras, deixavam a luz entrar, e o antigo quarto do duque, onde Charlotte o havia curado,
tinha sido transformado em um aconchegante escritório para ela, cheio de livros e cadernos com suas anotações. Ali, muitas vezes, Edward a encontrava, e seus olhares se cruzavam, cheios de uma cumplicidade silenciosa que só eles entendiam. Edward Hawthorne era um duque diferente, ainda forte, ainda com a presença imponente que era sua marca, mas temperado pela vulnerabilidade que ele havia ousado mostrar. Sua arrogância havia dado lugar a uma justiça calma, e o controle que ele antes buscava impor a todos, agora era uma disciplina focada em cuidar de sua família e de seu povo. Ele ainda tinha seus momentos de seriedade, mas um sorriso, antes tão raro, agora adornava seus lábios com mais frequência, especialmente quando olhava para Charlotte ou para seus filhos. Em uma tarde tranquila, enquanto os filhos brincavam lá fora, Edward entrou no escritório de Charlotte. Ele se aproximou por trás, e Charlotte sentiu o calor do corpo dele antes mesmo de ele tocá-la. As mãos dele pousaram suavemente em seus ombros, um toque que enviou arrepios por sua pele, mesmo depois de tantos anos. Ele se inclinou, e o cheiro amadeirado dele, misturado ao cheiro de tinta e papel dela, era um conforto familiar. "Eles são a sua vida", sussurrou Edward, a voz baixa e rouca, enquanto observavam as crianças pela janela. Charlotte sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "E a sua também, meu duque." Edward apertou os ombros dela, e ela sentiu a força em suas mãos. Uma força que agora a protegia, não a aprisionava. "Lembro-me daquele homem que eu era", disse Edward, sua voz pensativa. "Cheio de orgulho, temendo tudo o que eu não podia controlar. Temendo você, Charlotte." Charlotte se virou para encará-lo, e os olhos azuis dele se encontraram com os dela, cheios de uma ternura profunda. "A febre e sua coragem em me confrontar com aquela carta", continuou ele, um pequeno sorriso triste brincando em seus lábios. "Foi preciso que meu corpo me traísse, que meus delírios chamassem seu nome para que eu finalmente admitisse o que minha boca negava, que eu sempre a quis, que eu a amava." Charlotte tocou o rosto dele, sentindo a pele macia sob seus dedos. "E eu, meu Edward, aprendi que entregar o controle não é fraqueza, quando é uma escolha feita por amor. O Senhor me ensinou que a verdadeira força está em ser vulnerável, em permitir que o coração fale." Edward a puxou para mais perto, e seus corpos se ajustaram um ao outro com a familiaridade de anos de intimidade. O olhar intenso dele, antes um sinal de desafio, agora era um convite silencioso, uma promessa de um amor profundo e duradouro. "Esta mansão", disse Edward, olhando ao redor do escritório para as paredes que antes guardavam tantos segredos, "era um símbolo do meu isolamento. Agora é o lar de um amor que venceu tudo." Charlotte sorriu, seus olhos brilhando. Ela sabia que era verdade. O orgulho dele havia sido derrubado pela vulnerabilidade, e o corpo dele havia revelado o que a boca negava. Eles eram um testemunho de que o verdadeiro amor florescia na aceitação da fragilidade e na coragem de ser quem se era, desafiando todas as convenções. E ali, nos braços um do outro, com as risadas de seus filhos ao longe, Charlotte sabia que havia encontrado não apenas um duque, mas um parceiro, um homem que a amava com uma intensidade que o tempo jamais apagaria. A escuridão de Westford havia se rendido à luz de seu amor. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.